Olá pessoal, nesses vídeos que se seguem a partir de agora, irei realizar análise sobre alguns pontos do livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier e ditado por André Luiz, o Espírito, né? Não irei fazer análises de grandes partes, não irei fazer análises de todos os capítulos, e sim daqueles que eu acho que pessoas não costumam fazer, ou que não são temas muito discutidos. Vou focar em partes específicas, então esses vídeos não terão uma continuidade muito lógica, vão ser pedaços, retalhos para conversarmos. Bom, no capítulo introdutório, de André Luiz, ele fala uma frase muito interessante. Segundo ele, seria extremamente infantil acreditarmos que o simples baixar de pano resolveria transcendentes questões do infinito. Se nossa existência é imortal, pelo menos do espírito, é contínua, tem experiências de outras vidas e as próximas que virão, acreditar que a gente conseguiria purificar tudo isso simplesmente no ato da morte do corpo seria tolice, porque somos seres complexos demais, formados por infinitos detalhes que vão nos moldando dia a dia em quem nós somos e para onde vamos. Somos regidos por um ser ainda mais complexo do que nós, do que somos, que é Deus. Então acreditar que tudo se resolveria no ato da morte é muita ingenuidade, segundo ele. Em seguida, no capítulo 3, ele faz uma declaração muito interessante. Ele está pela primeira vez participando de uma reunião que acontece todos os dias no nosso lar, uma reunião de oração, e aí ele está observando todo o espaço, todo o lugar. E ele fala que, no fundo, uma tela gigantesca que estava no espaço onde ele estava, uma tela gigantesca desenhava-se prodigioso quadro de luz quase feérica, obedecendo a adiantados de televisão. Surgiu o cenário de templo maravilhoso. Para quem não sabe, feérica quer dizer fantasioso, inimaginável, uma coisa parece quase de um sonho. Então, eu achei muito interessante esse ponto, porque é uma tela gigantesca. A gente fica, às vezes, imaginando esses elementos espirituais com um conhecimento físico que a gente tem das coisas. Mas nós sabemos que no plano espiritual não há átomos de matéria, há átomos espirituais. Então, como que eles fazem para construir coisas ou para transmitir imagens? E é nesse ponto que eu quero chegar. Claro que eu só tenho hipóteses, porque são estudos que eu faço e elenco hipóteses, e vocês sintam-se livres também para fazer as suas hipóteses sobre as questões. Mas eu acho legal a gente criar essas hipóteses para abrir nossa mente para novos entendimentos e possibilidades. Bem, aqui na Terra, a condução das imagens são feitas através dessas partículas que chegam de uma antena para outra e tem um aparelho físico, que transforma aquelas partículas em imagens. Isso falando de uma maneira bem grosseira, porque o processo é muito mais complexo. Podemos imaginar, talvez, que no plano espiritual há essa transmissão através do magnetismo. Por quê? Sabemos hoje que magnetismo é condutor. Ele conduz pensamento, conduz oração, conduz muitas coisas. Então, podemos imaginar que talvez há um modo de receber, um receptor desse magnetismo que é canalizado ali para aquelas pessoas, talvez através de um modo específico que eles manipulem os átomos de antimatéria, que são os espirituais. Talvez eles coloquem eles, manipulem eles de modo a se tornar um receptor, talvez já colocando o magnetismo daquele que vai enviar a imagem mental para que chegue mais fácil ou não, ou seja simplesmente algum tipo de uma armação de recepção para que assim aquele que estiver enviando a mensagem
possa se ligar ao magnetismo desses receptores e assim conseguir conduzir a imagem mental, a mensagem que ele quer transmitir. Sabemos também, atualmente, por exemplo, que médiuns muito capacitados na Terra conseguem receber o pensamento, ouvir o pensamento de outros médiuns também muito capacitados e conseguem se comunicar através disso. Então, eu imagino que seja um processo similar, mas que especificadamente essas telas têm um tipo de recepção no qual há magnetismo também, e aquele que envia a mensagem a envia através do seu próprio magnetismo, se conectando ao magnetismo desses ambientes. Eu acredito que seja por esse caminho. Para reforçar essa opinião, mais para frente, ele fala que tinha um senhor no meio desse grupo e 72 figuras ao entorno desse senhor. E elas todas estavam em respeitoso silêncio. E ele fala, o companheiro ali do André fala, estão orando com o governador por meio da audição e visão à distância. Então, talvez a gente consiga imaginar que esse governador está conseguindo mandar sua imagem mental, nesse caso, não agora para a tela, né, mas sim para as pessoas residentes ali, desses grupos específicos que parecem espíritos mais adiantados, capazes de receber essa comunicação, que nem eu falei, que tem médiuns que se comunicam mentalmente. Esse grupo aí do Senhor das 72 figuras rezando em silêncio, poderiam estar se comunicando mentalmente, se unindo nessa oração mentalmente, porque quando nós enviamos um pensamento envolto em magnetismo, que é o automático, ele chega ao receptor, porque o magnetismo, ele é condutor. Então, estavam todos orando por meio da audição e da visão à distância, se conectando assim nessa comunicação silenciosa, mas que chega a todos eles. Então, isso vai reforçando um pouco assim essa ideia. Em seguida, no capítulo 4, do título O Médico Espiritual, o companheiro de André estava analisando o aparelho físico, o perispírito do André, e ele fala o porquê ele morreu, porque ele era um suicida não intencional, né, algo assim. E ele fala que talvez a moléstia não assumisse características tão graves, ele morreu de sífilis e de problemas de bebida, né, que ele bebeu muito. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Isso é muito interessante, pensem bem. Ele está querendo dizer que todos nós estamos sujeitos a doenças. Sabemos que todos nós estamos sujeitos aos problemas, às coisas acontecerem. Mas o nosso modo de lidar com a vida, o nosso modo de viver a vida, pode ter grande influência em como as coisas que vão nos acontecer vão se manifestar. Então, André, por exemplo, se ele fosse uma pessoa religiosa, talvez de uma maneira positiva e não de um jeito meio perturbado que a gente vê às vezes, mas pregando o bem, se ele vivesse o bem, falasse o bem e agisse no bem, talvez as doenças que lhe acometeram não se manifestassem de uma maneira tão terrível, tão destruidora, tão mortífera, tão fatal. Talvez ele tivesse condições de lutar contra isso. Isso nos faz pensar nas nossas vidas. Imaginem só, muitas vezes nos desesperamos, muitas vezes ficamos horrorizados com coisas que nos acontecem, mas se nós vivermos, na verdade, de uma maneira positiva, equilibrada, com temperança, com amor, com alegria, vivendo no bem, pensando no bem e fazendo o bem, a chance dessas moléstias serem curáveis, serem resolvíveis, serem só um desafio e não uma sentença final, são muito grandes. Aumenta-se a chance. Claro que cada um tem um plano escrito para se viver nessa terra, cada um tem uma história para se viver nessa terra e tem coisas que realmente não dá para tirar do caminho, mas imaginem só que coisa interessante. Para aqueles que é possível
tirar determinadas coisas do caminho, basta viver no bem, fazer o bem e falar o bem. E isso vai se manifestar, e aquilo que puder ser retirado do seu caminho vai ser retirado, e aquilo que puder ser amenizado vai ser amenizado. E às vezes a gente fica tão desesperado na nossa incapacidade perante a vida e o mundo e todas as coisas, e sei lá, somos seres tão pequenos, migalhas na areia cósmica da vida, mas só das vezes a gente viver bem, fazendo no bem, a gente já está obtendo um controle sobre coisas incontroláveis. Não posso controlar o que vai me acontecer, mas se eu viver bem, eu posso controlar às vezes o modo como isso vai se manifestar e se vai ter solução ou não. No capítulo 5, de título Recebendo Assistência, uma pessoa que estava conversando com o André fala uma coisa muito interessante. Vou ler o trechinho para explicar melhor. Ele fala: sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal aqui comparece com as órbitas vazias? Que o malfeitor, interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos, experimenta a desolação da paralisia? Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura? Eu achei isso muito interessante. Por quê? Aqui ele está explicando para a gente que o nosso modo de viver vai ficar marcado no nosso perispírito, e isso vai nos acompanhar quando o corpo ficar na terra e formos para o plano espiritual. Essa primeira frase, sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal aqui comparece de órbitas vazias? Olha isso, olha a profundidade, a seriedade disso. Ele está dizendo que se você propaga o mal, se você só tem olhos para o mal, você pode chegar lá no plano espiritual cego, porque você está causando lesões, problemas, doenças em seu perispírito. Quando você está aqui na Terra e está propagando essas coisas, você está criando problemas no seu perispírito que estão marcando, deteriorando, prejudicando esse seu corpo espiritual. Então vê que não só o corpo físico da Terra sofre influência, o corpo espiritual também, o perispírito fica marcado. Aqueles que ficam obsediados nas aberrações sexuais costumam chegar loucos. Olha só, a gente sabe que as pessoas aqui viciadas nessas questões, elas têm muitas disfunções, elas ficam bastante perturbadas mentalmente porque só tem aquilo como uma obsessão, como um foco. Imagina o quanto isso marca nosso perispírito, o quanto isso enlouquece, intoxica o nosso perispírito para fazer com que a gente chegue ao ponto de, quando partirmos para o plano espiritual, ficarmos completamente loucos, perdidos. Imaginem só o estado de destruição do nosso corpo. Por isso que isso casa bastante com o assunto do vídeo anterior, que quando dizem que a gente que viver bem, né, viver no bem, falar o bem, fazer o bem, pode fazer com que muitas das doenças, problemas que a gente vai enfrentar, a gente pode ser coisas muito mais solucionáveis, resolvíveis. Por quê? Porque estamos deixando o nosso corpo espiritual saudável, nosso espírito saudável e, consequentemente, o nosso corpo físico também saudável. Então, olha só como a lei de ação e reação é palpável, é visível, está escrita. Se a gente se intoxica em problemas na Terra, e a reação vai ser marcas em nosso perispírito. Às vezes vamos ficar anos e anos e anos no umbral, perturbados, perdidos, por causa dessa intoxicação, dessa doença que a gente vai causando com maus hábitos, com viciações, com problemas aqui na Terra, que desenvolvemos aqui na Terra. Olha só a nossa responsabilidade conosco, com as nossas questões. Temos que ter consciência disso. E se a gente for pensar também, às vezes 100 anos de uma vida, né, de dedicação no bem, pode nos libertar de 900 anos de perturbação no umbral. Quando que vamos começar a ter a coragem de encarar que essa vida, a vida que vivemos, ela não está aqui só para deleite e sim para aprendizado, e que se nos dedicarmos de verdade,
fazendo o melhor possível para nós no bem e para os outros no bem, o quanto isso pode nos libertar de décadas e décadas de sofrimento do passado e de perturbação e de estar perdido no umbral no futuro. Algo a se pensar. Em seguida, no capítulo 6, de título Precioso Aviso, o amigo lá de André fala uma questão importante. Ele diz que lamentação denota enfermidade mental, enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Muito interessante isso, né? Pois temos o costume, o hábito de nos lamentar das coisas, lamentar a nossa sorte, lamentar a maldade das pessoas, lamentar as coisas ruins que nos fizeram, mas que isso vai criando em nós um curso de uma enfermidade mental. Tanto é que a gente vê, muitas pessoas falam que a positividade tóxica existe, né? Uma questão hoje em dia, mas já pararam para pensar na questão da lamentação enfermiça? A gente até vê isso bem claro em algumas pessoas, que parece que tudo na vida é uma lamentação, tudo ela só vem pelo lado negativo, tudo é uma tragédia, tudo é como sou desafortunada, enfim. E dentre outras maneiras, em casos mais graves e outros mais leves. Mas pensem só, eles estão dizendo aqui no livro, como eu li para vocês, que esse estado vai criando uma enfermidade mental. A pessoa vai ficando enfermiça. Basicamente, até ela às vezes tem até dificuldade de sair desse quadro, de agir diferente, porque ela está criando em si um transtorno. Ela está criando em si um estado que talvez ela vai ter muito mais dificuldade de sair, muito mais dificuldade de conseguir agir diferente e talvez precise de ajuda, não consiga sair disso sozinha. E ela está falando aqui que o tratamento é difícil para isso, em que a gente precisa ter consciência e disciplinar nossos pensamentos e nossas falas para não adentrar nesses quadros, para não propagar esse estado, porque vai ser muito mais difícil de sair dele. E esse capítulo termina com uma reflexão interessante. Ele fala: compreendeu a diferença? As almas débeis frente ao serviço, deitam-se e queixam-se aos que passam, né? As pessoas passam, elas só ficam se queixando e queixando para si e para os outros. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se prepara um caminho da perfeição. Ou seja, as fortes, elas recebem o desafio, recebem o problema e usam ele como um caminho para a sua evolução. Entendem que aquilo é passageiro, entendem que aquilo não é o fim do mundo, entendem que dá para lidar com aquilo e tentam ser nobres, e tentam ser fortes, e tentam fazer o melhor possível para si e para os outros. Olá! No capítulo 7, Explicações de Lisias, um fato me sobressaiu aos olhos. Em um momento que André está analisando o ambiente e verificando o que vai compondo o ambiente, ele vê que há aves de plumagens policromas que cruzavam os ares e de quando em quando pousavam agrupadas nas torres alvas, lembrando lírios gigantescos. E aí ele continua observando, ele vai e fala: extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas, enfileiradas ao fundo. Para aqueles que acreditavam que quando os animais morriam voltavam para a alma animal, está aqui a prova de que não é isso, que isso não é verdade. Os animais, eles têm o princípio do espírito, né? Eles vão se tornar espírito. No momento, eles são almas animais, mas quando eles morrem, vão para o plano espiritual, eles conservam a sua individualidade. Eles não se agrupam novamente a uma alma animal, a um ser único, e de lá, para renascer, saem pedaços de novo dessa alma animal e renasce. Isso daí é errôneo. Isso daí veio de um problema, segundo o livro, né, o Evangelho dos Animais, de Sandra Calado, que comprovou que isso daí é um problema de tradução. Na época em que foram traduzir o Evangelho segundo o Espiritismo,
houve um erro de tradução que, em vez de colocar lá sobre os animais, especificadamente de um jeito, eles mencionaram a alma animal. E aí, isso daí foi corrigido em edições posteriores. Só que até lá, depois foram anos e anos de um conhecimento errado, anos e anos de um conhecimento que foi devido a uma má tradução. Então tá aqui no Nosso Lar, um livro sério de Chico Xavier, que conhecido por muitos, comprovando que quando os animais morrem, eles conservam a sua individualidade no plano espiritual. E por algum motivo ficam lá, e por algum motivo permanecem lá, e outros renascem. Então, isso daí é muito importante. Em outra parte desse capítulo, André finalmente se depara com o entendimento de que ele precisa mudar, de que ele errou, que ele cometeu erros que custaram a sua vida e que ele recebeu uma grande oportunidade de mudar e fazer diferente. E aí o colega que está ali com ele fala o seguinte: convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais, a saber, primeiro, desejar, segundo, saber desejar e terceiro, merecer, ou por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Quando a gente quer mudar, quando a gente verifica, nossa, eu errei muito, nossa, eu não sou uma pessoa legal, nossa, eu fiz muita besteira. Para a gente caminhar para a mudança, primeiro a gente precisa desejar mudar. Desejar mudar no mais íntimo e profundo do nosso ser. A gente tem que fazer crescer essa vontade, fazer crescer essa força de desejar mudar. Em segundo, a gente precisa saber desejar, ou seja, como que eu vou mudar? O que eu quero para minha vida? O que vai fazer sentido? O que eu quero construir para mim e para o outro? O que é que vai significar a minha existência? Eu tenho que saber desejar o que eu quero, o que vai fazer a diferença. E em terceiro, merecer. As coisas não vão vir de mão beijada, as coisas não vão vir por mágica. A gente precisa trabalhar na palavra, na ação, para merecer a mudança, as consequências da mudança e etc. E ele traduz bastante claramente, né? Vontade ativa. Para mudar eu preciso de uma vontade ativa o tempo todo, determinado. Claro que a gente tem aqueles momentos de queda, de desânimo, mas a gente tem que voltar no dia seguinte com ânimo e vontade ativa na mudança. Temos que trabalhar persistentemente, sem desistir, claro, nos momentos de queda a gente acaba pegando um tempo para pensar, mas volta e sem desistir, continua persistindo e até conseguirmos um dia merecer, com a comprovação de nossa intenção e nossas ações, finalmente conseguir merecer essa mudança e as consequências da mudança. Em seguida, no capítulo 8, Organização de Serviços, a maioria aqui já conhece a história do Nosso Lar, de André Luiz e etc. Mas eu queria frisar uma coisa. Ele estava falando aqui que eles estavam no Ministério do Auxílio e tudo que vemos, edifícios, casas residenciais representam instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. É muito curioso como eles vão separando as áreas de atuação, de trabalho e de existência voltadas para esses ministérios. Então, basicamente, as pessoas se agrupam em objetivos, elas se agrupam em quais são os objetivos daquela massa, daquele grupo de pessoas. E os espíritos vão se agrupando em residências, em ações voltadas para o que eles fazem e os objetivos daquilo. Né? Bem específico, uma organização bem específica, para não haver caos, para não haver bagunça,
para não ser cada um num lado, num canto, eles vão se agrupando mediante os objetivos e os trabalhos que são específicos para aqueles objetivos. E uma curiosidade, uma coisa que me sobressaiu aos olhos é o fato do modo como o nosso governo, né, se estabeleceu, e eu não estou falando aqui de partido político, estou falando de governo, de democracia. O modo como a nossa democracia se estabeleceu através desses ministérios, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério Financeiro, esqueci, acho que é de finanças, esqueci. Como isso foi muito similar ao que existe no nosso lar. E eu fico pensando se quando foram estabelecer o modo de configuração do nosso governo, se não houve uma inspiração aí sobre como acontece no plano espiritual de se separar em ministérios, se não houve uma inspiração ou se claro, talvez uma total coincidência. Achei isso muito interessante e quis trazer isso para vocês, mas talvez, quem sabe, foi uma inspiração aí no modo de organização. Mas voltando para a questão espiritual, é muito interessante o modo como eles vão se juntando de acordo com o objetivo, o que vai tornando um trabalho muito mais prático, né? Muito mais viável, porque eles vão se organizando de um modo a aquele objetivo específico e as pessoas não ficam perdidas sem saber para onde vão, porque cada lugar faz o que lhe compete. É muito interessante, eu gostei. No capítulo 8, Organização de Serviços, um colega que está lá com o André Luiz fala uma coisa que eu achei muito legal. Ele explica que o nosso lar, para essa colônia ser estabelecida ao entorno da Terra, né, próxima da Terra, foram portugueses que desencarnaram e eles fizeram um trabalho para conseguir instalar nosso lar na região. Se não me engano, ele fica em cima de Portugal. Isso eu achei incrível, porque muitas pessoas não sabem que essas colônias, essas cidades espirituais, elas não são simplesmente entregues por Deus, são montadas por espíritos para o serviço de assistência, o serviço que fica entre a terra e o céu, né? E ele estava falando também que para estabelecer essa colônia foi muito difícil, porque existiam materiais grosseiros, existiam energias grosseiras e também temos que pensar que existiam espíritos grosseiros na região. Então esses portugueses tiveram que fazer um trabalho incansável, incessante, para ir estabelecendo as novas energias, né? Reharmonizar o ambiente, trazer um magnetismo mais positivo, trazer forças positivas, tirar talvez, vamos pensar, formas pensamentos, plasma negativo, para poder assim reenergizar aquele ambiente de uma maneira positiva para que eles conseguissem construir a colônia nosso lar. Agora cabe a pergunta: se aqui na Terra nós construímos tijolinho por tijolinho, como será que é lá? Será que esses espíritos mais nobres conseguem formar espaços, prédios, simplesmente usando materiais espirituais? Ou isso daí ainda assim é formado por uma capacidade do espírito de densificar a matéria espiritual e transformá-la em objetos, né? Fica aí a pergunta, eu acho isso muito interessante. Mas então esse trabalho, né, para estabelecer a colônia demorou e foi muito árduo, e eles tiveram que enfrentar muitas dificuldades para conseguir construir a colônia nosso lar. Em seguida, no capítulo 9, Problema de Alimentação,
o colega do André está falando sobre algumas outras dificuldades que essa colônia enfrentou quando já estava com os serviços estabelecidos e tinha a ver com uma questão de alimentação dos residentes. Mas a parte mais interessante é que, no momento em que a colônia estava passando por muitas dificuldades, começou a se abrir aberturas, para a invasão de espíritos negativos, espíritos mal esclarecidos, e porque as vibrações de proteção daquele ambiente estavam sendo prejudicadas pelas discussões e conflitos que estavam acontecendo. Aí eles falam que o governador, mandou ligar baterias elétricas nas muralhas das cidades para emitir dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Ou seja, quando a própria ressonância positiva do ambiente falha, eles usam, falha porque eles estavam em conflito, eles usam um mecanismo que lança dardos magnéticos para aqueles que tentarem algum mal contra a colônia, para aqueles que queiram invadir, para aqueles que queiram danificar e prejudicar a colônia. Olha só o poder do magnetismo, algo que eu já venho falando com vocês. São dardos magnéticos ligados, ativados por baterias elétricas. Então, esse magnetismo, a gente pode imaginar, ele é todo... ele tem uma carga elétrica aí para ser utilizado como, abre aspas, uma arma, mas mais talvez com um objetivo imobilizador ou retardante, porque nunca, em nenhum momento, ouvi falar dessas máquinas como algo para ferir, e sim algo para mobilizar ou retardar e fazer com que o espírito desista. Mas olha só, são dardos magnéticos, e que a gente pode imaginar que por essas máquinas serem ligadas por baterias elétricas, imagina-se que talvez esse magnetismo seja carregado aí de uma eletricidade, porque esses espíritos inferiores, querendo ou não, eles têm uma densidade mais material, diferente dos espíritos mais superiores, que a sua densidade vai caminhando mais para espiritual. Então, aquilo que é mais material, a eletricidade é capaz de atingir mais do que aquilo que é espiritual, aquela carga elétrica, é capaz de afetar mais, porque o espírito mais inferior vai se liga mais ao magnetismo da Terra, e isso vai fazendo uma conexão aí entre eles. Isso vai fazendo com que ele seja mais suscetível a questões que infligam matéria. E por isso que essas bombas magnéticas, esses dardos, são capazes de afetá-los. Isso, claro, dentro da minha análise, gente? Aí cabe a vocês aí fazer as próprias interpretações. Por fim, no capítulo 10, chamado Nos Bosques das Águas, é muito interessante ver que o que eles utilizam de alimentação, que eles utilizam alguns alimentos para sustentar a sua energia e usam a água. E é muito interessante o que dizer. Isso é uma dúvida de muitas pessoas. Mas as pessoas se alimentam no plano espiritual? Bom, os espíritos mais elevados, de acordo com os meus estudos, eles conseguem sintetizar carbono pela respiração. Eles têm essa capacidade, mas não são todos que conseguem. Já nessa colônia, o governador estabeleceu alimentação através da respiração, que é essa sintetização de carbono, mas, pelo que eu entendi, só espíritos bem mais elevados conseguem unicamente se alimentar através disso. Aí eles também têm na colônia água fluidificada, então ela deve ser magnetizada com elétrons, com cargas aí que vão alimentar o seu perispírito.
E eu também vi em alguns casos ele se alimentando de alguns tipos de fruta. André mesmo, se eu não me engano, nesse livro, ele come uma maçã, só que ela tem uma densidade, uma textura diferente. É uma matéria diferente, né? Se a gente for pensar como isso é estabelecido no plano espiritual, não sei. Um dia, quem sabe, a gente descobre. Mas ela é de um teor diferente, mas ainda assim, uma maçã. E aí, então temos águas fluidificadas, temos sintetização de carbono através da respiração e temos eles se alimentam de algumas coisas, como por exemplo uma maçã, tem umas frutas, lembro que tem algumas plantações assim específicas, mas um dia a gente descobre mais sobre isso. Em específico sobre a água, finalizando, eles falam que muito da fluidificação dessa água, da magnetização positiva dessa água, passa por toda a colônia e no final ela é derramada sobre as águas da terra. Então, eles utilizam grande parte da água e o excedente vai para a terra, é derramado sobre as águas da terra. No capítulo 10, no Bosque das Águas, tem alguns fatos que também achei interessante. O amigo do André levou ele para um lugar chamado Bosque das Águas lá, e ele estava explicando sobre o tratamento da água, sobre os cuidados, e ele explica para o André que a água é um dos maiores veículos, um dos mais poderosos veículos para os fluidos de qualquer natureza. Achei isso muito interessante, porque a gente sabe que para o espírito o magnetismo é o carro, é o envio, é o embrulho, é aquilo que faz chegar de um lugar até o outro. Mas se a gente pensar também de uma maneira física, mas também aparentemente no plano espiritual, a água é um grande condutor. E quando ele fala de todo e qualquer fluido aí, ele realmente quer dizer todo e qualquer fluido. Se a gente pensar, se o país está tomado por guerra, ódio, raiva, a água que eles tomam, a água do ambiente está sendo contaminada por essas energias. E a pessoa está tomando a água com aquela vibração, com aqueles fluidos negativos. Então, se o lugar é um lugar benéfico, se é um lugar em paz, se é um lugar elevado, a água vai estar fluidificada positivamente. Então, o que a gente ingere, até mesmo a água, faz diferença na constituição ali da nossa vibração, da nossa energia. Muito, muito interessante. Ele até acrescenta que ela tem a capacidade de captar certos princípios da luz do sol e magnetismo espiritual. Então, se a gente pede as bênçãos do plano espiritual sobre nossas águas, se a gente, perto das nossas águas, vibra positivamente, se a gente talvez coloca sobre o sol determinadas águas, pedindo as bênçãos de Deus sobre elas, talvez isso pode até ser como, entre 1 milhão de aspas, como um remédio, uma medicina também para um bom funcionamento corporal. Aqui em outra parte do capítulo ele corrobora com esse raciocínio. Ele diz que a água ela absorve as características mentais de seus moradores, né? Ele tá falando, por exemplo, da água das nossas residências. Então, por exemplo, se a gente está cultivando um lar desarmonioso, com guerra, briga, e a gente bebe da nossa água, a gente vai estar se contaminando e de um modo energeticamente falando, né, gente?
a gente vai estar se contaminando, a gente vai estar só propagando aquelas energias e propagando aquela vibração e propagando aquele ambiente, aquela flora, aquela fauna de uma maneira negativa. Agora, se a gente está perto das nossas águas cultivando bons sentimentos, alegria, paz, amor, então elas também vão ser inundadas por isso, vão ser, como é que chama? Fluidificadas por isso, e a gente vai tomando isso, a gente vai amplificar as nossas energias positivas, né? Por fim, ele traz essa percepção global, né? O quanto esse veio de água que percorre o mundo pode estar levando algo bom ou algo ruim. O quanto essa água que nos circula, as terras que percorrem esses espaços e nos ligam, o quanto ela pode estar conduzindo coisas boas ou ruins, a depender de nós. E ele fala que lá na colônia do nosso lar, o final do que não é utilizado, né, na água, muita da água é levado para a comunidade, mas a água que não é levada para a comunidade, ela desemboca numa cascata que cai sobre as águas da terra. Então a gente vê que o quanto Deus é misericordioso, que mesmo com as nossas dificuldades, está sempre tentando nos abençoar, tentando nos trazer a salvação. Então eles trazem através dessa cascata de água da colônia, vai tentando fluidificar nossa água para que sejamos alcançados por essas boas vibrações ou não deixemos amplificar as nossas más vibrações através da nossa contaminação, através da contaminação que realizamos nas nossas águas. Então, quando eles trazem as energias positivas, a fluidificação positiva do nosso lar, eles também ajudam a diminuir o que nós fazemos com as nossas águas e amplificar o bem, amplificar as coisas boas. No capítulo 11, Notícias do Plano, há um breve comentário que eu achei interessante. Não sei se vocês lembram, num vídeo anterior eu falei do quão curioso era eles usarem ministérios para falar dos departamentos deles e o quanto a gente pode ter sido inspirado a também usar essa ideia de ministérios no Brasil e em outros lugares do mundo que usam, o quanto a gente pode ter se inspirado nisso sem saber, ou sido inspirado nisso, na verdade. E ele faz um comentário aqui dizendo que antes chamavam as divisões de trabalho de departamentos, mas foi trocado para ministério porque a palavra expressava algo muito mais próximo de espiritualidade. Então, a gente fica pensando o quanto também se dividir em ministérios e não em departamentos na nossa cultura pode também ser uma instigação, uma preparação para que essas organizações sejam a parte elevada de uma sociedade, sejam a parte mais próxima de talvez uma moral espiritual, uma moral da vida eterna, do justo, do certo. Claro que não chegamos ainda nisso, claro que temos muito a percorrer e há muitas questões negativas ainda para serem lidadas, independente de qualquer coisa ou opinião pessoal. Mas talvez, né, então, se para o nosso lar eles estabelecerem que ministério é uma palavra muito mais expressiva, com uma definição muito maior de espiritualidade do que a palavra departamentos, talvez o objetivo de termos sido inspirados a utilizar esse nome, ministérios, possa então significar esse objetivo maior de que esses lugares sejam lugares
mais elevados da sociedade, mais direcionadores, mais captadores de uma boa moral, uma boa direção, uma boa perspectiva para uma evolução social positiva, benéfica, saudável, amável e tudo mais, né? Sei lá como que a gente vai chegar até lá, mas eu fiquei pensando um pouco assim nessa ideia. Não sei o que vocês acham, mas deixem aí nos comentários para a gente debater, né, sobre o assunto. Bom, agora vamos para o capítulo 12, título Umbral. Ele está explicando sobre o umbral, mas ele fala uma frase que eu acho que a gente pode usar isso para a vida. Tudo o que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Por isso que tudo que é exagero na nossa vida, tudo que é excessivo, tudo que é vício, tudo que é talvez de uma excessiva necessidade ou abundante demais, uma grande paixão, um ódio gigantesco, se é excessivo, se excede e não tem aproveitamento, então prejudica a economia da vida. Achei um ensinamento aí muito importante para a gente levar para a vida. O que será que a gente está deixando exceder nas nossas vidas sem aproveitamento e o quanto isso está nos prejudicando? É algo que a gente tem que refletir e verificar, né? Acho que esse vídeo já está bastante comprido, talvez o TikTok me barre se eu prosseguir mais, então vou continuar o capítulo do umbral no próximo vídeo.